1 Coríntios 13. Todo crente de algum tempo sabe que este é o capítulo essencial para aprendermos sobre o amor. Eu vou ler todo ele porque nós não temos a prática de ler textos muito longos, mas sigam com atenção a leitura deste importantíssimo texto. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O amor de Deus, a mensagem sobre o amor de Deus é extremamente poderosa. Um dos privilégios que eu tenho como pastor é, vez por outra, encontrar alguém na nossa sociedade que, mesmo sendo uma sociedade onde há tanta promoção da palavra de Deus e há tantas traduções, a Bíblia de todo tipo e em muitas edições, incrivelmente, há pessoas que nunca descobriram este texto da palavra de Deus. E é emocionante observar a reação das pessoas que, não tendo nenhum conhecimento deste texto da palavra de Deus, ouvem ou leem este texto pela primeira vez. O texto é quase lacônico, especialmente me refiro aos versos 4 a 8, onde é uma descrição dos componentes do amor. Mas quando as pessoas estão lendo do verso 4 em diante, o amor é paciente, o amor bondoso, é bondoso, não inveja, não se vangloria, as pessoas, sem dúvida alguma, se dão conta que aqui está algo que eles precisam para as suas vidas, a fim de que administrem sua própria vida e, geralmente, os relacionamentos que estão conturbados de maneira adequada e abençoadora. O início do texto é o contraste que o apóstolo Paulo faz de algumas outras experiências que eram muito valorizadas naquele tempo e, por que não dizer, permanecem valorizadas em nossos dias. Ele contrasta o amor com as palavras bem ditas. No tempo ali era com a oratória, a maneira de empolgar os outros através da palavra. Ele compara também o amor com capacidades espirituais, os dons. Fé tão grande, capaz até de mover montanhas. Esta é uma figura a qual estamos bem e conhecemos muito bem. Ele compara também com atos sacrificiais. Há tantos atos sacrificiais que podemos praticar e que de fato nos dão um senso de valor, porque de fato tem valor. Mas perante o amor nada são. O interesse do apóstolo não é desvalorizar estas habilidades, estas possibilidades citadas,
mas é porque ele quer ressaltar o valor do amor, a principal virtude que há. E o cerne da questão e a ajuda prática para nós neste capítulo todo vem especialmente do fato de conhecermos, elaborarmos e meditarmos a respeito dos componentes do amor. É interessante que o Espírito Santo de Deus usou o apóstolo Paulo para descrever os componentes do amor de maneira muito clara, contundente até. Isto tudo para o nosso benefício. Cada um destes elementos citados tem uma aplicação direta à nossa vida diária, a cada circunstância que nós vivemos, especialmente a circunstância preciosa dos relacionamentos. Viver é ter relacionamentos, mas às vezes estes relacionamentos são muito conturbados, especialmente quando não conhecendo ou conhecendo, mas sendo desobedientes à palavra de Deus, nós não agimos conforme a orientação do Senhor. Ora, amar é, já sabemos, a nossa maior necessidade. Amar, aqui é uma palavra grega riquíssima de significado. Em português, a maioria das pessoas diz ágape, mas na língua grega é agape. É a palavra para a definição de Deus na palavra de Deus, no Novo Testamento. Os estudiosos de grego lembram talvez muito bem aqueles primeiros esforços para aprender a língua do Novo Testamento, a língua original do Novo Testamento, e pronunciavam talvez um pouco errado, mas pronunciavam hotheos agapestin, que quer dizer só isso. Deus é amor. Deus é amor. E este amor ágape, como alguns pronunciam, é o amor de Deus. É o amor em nós, inspirado por Deus. Não é o amor que é tão precioso, que é a expressão física, a demonstração física de amor, de afeto entre um homem e uma mulher no casamento. A palavra grega para isto é eros, de onde vem erotismo. Essa é uma palavra muito conhecida. E, lamentavelmente, vivemos no meio de uma sociedade há muito tempo onde a erotização dos relacionamentos é uma realidade trágica até, porque dominante, avassaladoramente dominante na nossa sociedade. Ágape é diferente. A ágape também é diferente de philos, que é a simples amizade. Ágape é o amor superior, que inclusive purifica eros e purifica filia. Purifica os relacionamentos entre um homem e uma mulher. Eros é diferente quando existe a agape. E seria tão bom se nós, vivendo esta realidade, ensinássemos aos outros circunstantes a respeito de como é precioso experimentar amor físico onde há fundamento do amor de Deus, O apóstolo usa estas expressões para nos abençoar. Uma afirmação que creio interessante à guisa de introdução é reconhecermos que amor, agape, não é um mero sentimento e a mera emoção. Em todo amor haverá sentimento e haverá emoção, mas o amor, agape, é muito mais do que isto. Eu sei aquela história, e eu já contei para os irmãos a história de um adolescente bem amadurecido que estava namorando e ele conversou com o pastor livremente. Ele disse assim: pastor, relatando a descoberta de uma amada na comunidade, ele disse assim: pastor, eu acho que eu estou amando. Inclusive, quando eu me aproximo dela, eu tenho um arrepio. E o pastor sabiamente disse para ele: olha, talvez seja gripe. Tem gente que pensa que amor é arrepio, né? É uma emoção, mas amor mesmo é diferente. Amor tem a ver, irmãos, com ações positivas. E por que não dizer? A nossa experiência é exigentes, muito exigentes. Ações positivas. Por exemplo, a primeira afirmação é tão rica, né? Diz assim: o amor é paciente. É paciente.
Irmãos, amor paciente, a própria palavra grega, que não cito porque não é do nosso interesse, tem a ver com uma ira que leva muito tempo para se manifestar. Isto está na palavra macrotomia. É da base do entendimento de amor paciente. É uma ira que leva muito tempo para se manifestar. Então, vamos dizer, esta qualidade é ter pavio curto, pavio longo, ter pavio longo. Você é paciente. Você não entra na provocação. Até no futebol isto é bom, né? Coentrão, um jogador de português, ontem naquela final interessantíssima, ia cometendo um erro e por causa do seu pavio curto e não longo, ele poderia ter perdido a sua posição e quem sabe o resultado daquele campeonato seria outro. Irmãos, ter pavio longo abençoa. Quem tem pavio longo, quem é paciente, não vive cheio de ressentimentos. Esta é uma qualidade divina. Deus é paciente. E o Novo Testamento diz assim, Ele é paciente e não quer que qualquer um se perca. Ele não quer a perdição de ninguém. Ele quer a salvação. Então ele vai sugerindo, ele vai ensinando, ele vai dando mandamentos. E aqueles de nós que aceitamos Jesus há muito tempo sabemos quão paciente ele é. Ele insistiu até que, se sábios, aprendemos a andar nos seus caminhos. Isto faz toda a diferença. Contam que um ateu do século XX, da primeira parte do século XX, o famoso Roberto Ingersoll, ele gostava de provocar aqueles que confiavam em Deus, dizendo impropérios enormes em referência a Deus. E aí ele parava, criava um clima de suspense e dizia assim, eu vou calar a boca por 5 minutos para ver se Deus me castiga. Eu estou provocando Deus, eu quero ver se Ele tem poder de me castigar. E um pregador da época chamado Theodore Parker, ele disse assim, será que Ingersoll pensa que será capaz de provocar o nosso Deus assim? Ele aguarda, porque ele é paciente. Não lembro, nunca li um resultado positivo da paciência de Deus na vida de Roberto Ingersoll, mas quem sabe, dentro de pouco tempo ele não estará lá na eternidade nos aguardando para nos receber até com alegria. Ninguém sabe o que aconteceu na vida. De fato é que Deus é extremamente paciente. A pergunta que tenho para os irmãos é a seguinte, você é paciente? Você tem paciência? Ou até em nome da eficiência você perde as estribeiras e explode. A explosão será sinal, onde ela ocorre, ela é sinal de que não há paciência. O amor é paciente. Mas não é só paciente. O amor é bondoso. Ajuda e abençoa para que o errado mude e se torne útil. Jesus é a figura principal de exemplo a respeito de todos estes componentes do amor. E nós podemos vê-lo claramente nas páginas do Novo Testamento. Ele estava sempre fazendo o bem. Contrário, isto é, de ser grosseiro, ser insensível. Jesus era a sensibilidade por excelência. E ele via oportunidades de servir, onde os discípulos que viviam com ele e aprendiam dele, não viam oportunidades de serviço. Aquele que é bom está sempre servindo os outros, está sempre vencendo barreiras, está sempre facilitando para que haja crescimento. Quem de fato é bondoso olha sempre com amor para os piores indivíduos, mesmo quando estes piores indivíduos têm de ser disciplinados. E disciplina, sem dúvida, que é um ato de bondade
e é um ato de amor. Mas, curiosamente, há só duas afirmações na forma positiva a respeito de componentes do amor. São estas duas. O amor é paciente, o amor é bondoso. Após isto, o que nós temos são afirmações na forma negativa, e eu tenho meditado bastante a respeito de que por que é assim na palavra de Deus. Duas afirmações de forma positiva. O amor é paciente, o amor é bondoso. Porque todas as demais vêm praticamente na forma negativa. E a maneira como eu observo isso e como eu reconheço isso é que isso é porque nós somos pecadores. E Deus, na sua bondade e misericórdia conosco, queria mostrar que tantas vezes nós agimos assim, nós erramos. E nós precisávamos então do reforço, o reforço da palavra não. Aliás, quando eu era seminarista de primeiro ano no Recife, há muitos anos atrás, eu ouvi a primeira mensagem na capela do seminário que foi para mim uma mudança muito grande na minha vida. Alguns irmãos já ouviram o que vou dizer. O preletor, que era o doutor Davi Min, reitor do seminário, ele pregou uma mensagem completa a respeito do valor da palavra não. Não. E eu tenho escapado, irmãos, e você provavelmente tem escapado de muita coisa por saber a palavra não. E de saber que algumas coisas não devem ser feitas. Isto é uma admoestação, isto é uma palavra direta. E que às vezes até nos revela, e para alguns desobedientes, essa revelação é vergonhosa, é triste, mas como abençoa. E a palavra de Deus então vem e diz: o amor não inveja. O amor não inveja. Eu li há algum tempo atrás que um dos grandes produtos do Facebook era aumentar a inveja na sociedade. Porque às vezes, de maneira até mentirosa, pessoas que sempre faltam com a verdade, colocam no Facebook para todo mundo, porque significa isso, é uma rede, para todo mundo a respeito dos seus feitos, os seus passeios, as suas compras. E o invejoso que se estiver do outro lado, quando ele lê aquilo, ele pega fogo, né? Ele pega fogo, diz assim: como é que eu, que pago um preço muito grande pela minha vida, não passo por estas experiências? Nunca visitei e talvez nunca visite a Europa, etc. Não é? Aqueles relatórios maravilhosos. Não sei se é verdade isso no Facebook, eu sei de uma coisa: a inveja é uma desgraça, é uma desgraça. É tão desgraça que lá no início, em Gênesis, foi o problema de Caim. Teve inveja do seu irmão porque ofereceu um sacrifício melhor. Foi o pecado também, os que conhecem a Bíblia sabem, foi o pecado dos irmãos de José. José era tolo, imaturo e expressava os grandes sonhos, os sonhos de grandeza dele. E os irmãos ficavam invejosos dele, e não fosse a graça e a misericórdia de Deus para transformar desgraças em bênção, teria sido trágico. Mas Deus é capaz de usar, porque só Ele é Deus. Ele usa coisas negativas para transformar dentro da sua soberana e bendita vontade. Irmãos, pessoas invejosas têm uma característica: andam sempre competindo, com tudo e com todos. E a respeito desta competição, no gabinete pastoral eu tenho ouvido homens e mulheres que falam a respeito da tragédia da competição dentro de casa, onde um não se alegra com o crescimento do outro. Que erro trágico, porque quando Deus fez a mulher e disse que ela seria ajudadora do homem, é para que eles não competissem, mas para que um abençoasse o outro. E este é um princípio mútuo da ética, o que é muito comum em princípios da própria palavra de Deus. Eu conheci um homem nesta igreja, muitos anos atrás, ele já está com o Senhor, que eu nunca vi alguém com aquele espírito e uma pessoa capaz de tornar pública o seu prazer em que outros progredissem. Uma das frases características daquele homem, já está com o Senhor, era assim: você merece, você merece. Eu nunca ouvi em lugar nenhum, em cultura alguma das que eu conheço bem. A pessoa ficava tão alegre com o que você ganhava, com
com uma condecoração que você recebia, que diz assim, você merece. Naturalmente que nós sabemos que nós não merecemos nada, mas aquela palavra era um reconhecimento de alegria por causa do sucesso do outro. Amados, geralmente estas pessoas que competem o tempo todo afastam os seus amigos. Afastam os seus amigos. Porque é difícil viver na presença de uma pessoa assim. Lamentavelmente, na vida familiar, alguém vai sofrer se eu sou invejoso. Mas o texto continua e diz, o amor não se vangloria. Esta afirmação tem a ver com algo que é exposto, é uma autopromoção constante, onde o indivíduo louva a si mesmo. Esta pessoa não tem humildade nenhuma, ele quer se engrandecer, ele força a barra para experimentar engrandecimento. Eu sei que hoje eu estou me arriscando um pouco, mas Deus me permite isso hoje. Eu conheci um homem que, por exemplo, ele gostava tanto de se vangloriar, que no contexto de lideranças batistas, ele um dia fez uma placa para ele próprio. Os irmãos estão reconhecendo que isso é uma tolice muito grande, né? Mas ele fez uma placa para si mesmo e chegou com o outro que ia liderar a reunião e disse, olha, eu quero que no momento certo você me entregue esta placa. E quando nós lemos a placa, era uma placa onde ele se engrandecia. Pois bem, irmão, quem ama não faz isso. Quem ama não se vangloria. Eu tenho um primo que é pastor, muito querido, e uma vez ele levou a igreja dele para visitar uma outra igreja no interior do estado onde ele trabalhou por muitos anos, quase toda a vida. E o pastor, quando ele chegou, disse assim, pastor, se referindo ao meu primo, disse assim, quando eu chegar à frente para dirigir o culto de hoje, eu vou gloriar você, mas não se esqueça de me gloriar também. Eu tenho até vergonha de dizer isso, mas isso é uma história verídica. História de pastor. E alguém, uma pessoa querida, está aqui e sabe que foi verdade, citada pelo próprio pastor. Eu vou gloriar você, mas você não se esqueça de me gloriar também. Isto é falta de amor, irmãos. Pessoas assim vivem buscando insaciavelmente reconhecimento. E tem um amor pelos títulos, né? Como tem. Sei de um homem famoso, se eu citasse o nome, quase todo mundo aqui conhece, mas coitadinho, nesta área, alguma fraqueza de muito tempo atrás, reforçada por experiências ruins da vida, o levaram a dizer, se não me chamarem pelo título, eu não respondo. Eu não cito o título porque eu não quero que os irmãos identifiquem. Mas ele disse, se não me chamarem pelo título na igreja, eu não respondo. E isto era uma intriga no seu ambiente de serviço e de culto, porque me refiro sim à igreja. Irmãos, ele se autopromove o tempo todo. Imagine no casamento, você lidando com um marido que todo o tempo está se autopromovendo e se distanciando por isso. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 31, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, se alguém quer gloriar-se, glorie-se no Senhor. Porque os títulos que você conseguiu, a riqueza que você conseguiu, o status que você tem, as capacidades que você realmente tem, é tudo obra divina. Não fossem algumas circunstâncias operadas por Deus no seu período formativo, você não seria nada disso, nada disso. Se alguém quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Mas eles nem sentem que se gloriam. Mas um pequeno contato com eles, já sabemos que aquele espírito gosta de se vangloriar. Porque a palavra principal dele ou dela é eu. Eu e meu. Tudo é eu. Egocentrismo por excelência. Mas a palavra continua e diz assim, não se orgulha. Há uma variação interessante aqui. Não se vangloria, não se gloria, quem ama não se vangloria, isto é aquela expressão externa.
Este não se orgulha tem a ver com aquele sentimento íntimo, é a arrogância íntima. É alguém que vive inchado de si mesmo. Ele tem uma disposição de se valorizar muito mais do que realmente ele é, inclusive. Ele tem um sentimento de superioridade, como daquela mulher que apresentou-se ao pastor e disse para o pastor com aquele jeito maroto, disse assim: pastor, o fulano de tal, se referindo a um outro irmão da igreja, não é pastor do nosso nível. Não percebe como é o negócio? Era externo também, mas ela revelava o íntimo, né? É melhor do que os outros, sou melhor. Aí colocou inclusive o pastor nesta situação, né? O pastor levou a culpa também. Eles não são do nosso nível, não são do nosso nível. Não importa se espiritual, social, econômico. Irmãos, cuidado com a arrogância. Como bom exemplo de alguém que não tinha esta dificuldade, não se orgulhava e não queria engrandecimento próprio, a história do grande pai de missões modernas, William Carey. Contam que certa feita ele, que era literalmente um intelectual de ponta, tinha traduzido a palavra de Deus para cerca de 34 línguas na Índia. Era reconhecido no mundo todo como um homem de bem, especialmente um intelectual cristão. E alguém, uma vez numa festa solene na Inglaterra, passou a conversar com ele e disse assim: eu ouvi dizer que, além de todos os seus grandes feitos, no início da vida você fazia sapatos. Ao que ele respondeu imediatamente, com toda humildade, disse assim: não, eu não fazia sapatos, não, eu remendava. Não fazia sapato. Fazer sapato é muito grande, é coisa fina demais, né? Para um artesão. Não, eu só remendava. Estava pronto, estava rasgado e eu consertava. Eu era um remendão. A pessoa que se orgulha e, portanto, não tem amor, geralmente imagina que sabe tudo. Em qualquer reunião dá opinião constante. Alguma afirmação nossa é assim: ele é o dono da verdade. E quando eu sou dono da verdade, não há espaço para ninguém mais. Lembra o fariseu da oração no templo? Perto do publicano, disse: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais. Esta atitude daquele que se orgulha. O amor não se orgulha, mas o amor não maltrata. O amor não é rude. A rudeza afasta os outros. O que Deus quer que nós sejamos é que sejamos polidos, corteses, respeitadores. Nós não devemos andar pressionando os outros para fazer o que nós queremos. Muitas vezes até indo de encontro às suas próprias convicções. O amor também, diz a palavra, não busca os seus interesses. Vive interessado no bem dos outros. O outro primeiro. Nós devemos honrar os outros em primeiro lugar. A pessoa que não busca os seus interesses não fica forçando os seus direitos. Irmãos, nós vivemos num tempo, nas sociedades do Oeste, e nós somos parte desta sociedade, os irmãos sabem disso, pelos eventos da sociedade nesses dias. Irmãos, todo mundo só quer direito. E por causa dos direitos, vamos às últimas consequências, vamos inclusive destruir. Eu, quando vejo estas manifestações, e há também manifestações, naturalmente nós temos o direito de nos manifestar, mas é preciso ter um cuidado muito especial a respeito de até onde vamos nisso. Ontem eu ouvi um programa muito interessante na televisão, onde alguns idealistas iludidos imaginavam: seria muito bom se na sociedade brasileira houvesse alguém com autoridade, está falando de autoridade política e policial, que pudesse dizer: parem com isso porque isto destrói a nossa nação. Eu estava pensando, coitado desta pessoa que estava imaginando que isto existe. Mas não existe não, irmãos. Nós temos de ouvir a voz de Deus no nosso interior, mas é difícil, porque muitos não têm esta voz, não são dominados por Deus, não têm o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos trava quando nós desejamos só os nossos direitos.
Quem de fato tem Deus na vida não busca os seus interesses, ele quer o bem comum. E seria tão maravilhoso se houvesse uma multiplicação rápida destes que querem o bem comum. As soluções seriam outras. E a nossa luta, a luta de nós que estamos envolvidos no bem comum é muito grande, Mas, irmãos, vale a pena, porque Deus pode usar para levar estes ideais a outros corações, a fim de que nós possamos experimentar maior paz na nossa vida. Não apenas paz com Deus, mas paz uns com os outros. O texto continua e diz: o amor não se ira facilmente. Lá era o pavio longo, não é? Paciência, literalmente, pavio longo. Aqui é que nós não podemos ter pavio curto. Duas vezes praticamente a mesma matéria, uma da forma positiva e outra da forma negativa, porque nós precisamos cuidar disso. Há pessoas, irmãos, que vivem ressentidas, são profundamente temperamentais. Tudo é motivo para ficar de mal. Essa expressão bem brasileira e bem nortista, né? Estou de mal com o marido, estou de mal com a mulher, estou de mal com os filhos estão de mal com a mãe, os irmãos entre si estão de mal, aquela beligerância constante, cansativa, destruidora. Aquela atitude de filho mais velho da parábola do filho pródigo. Olha, eu estou aqui, sempre vivi de acordo com as ordens do meu pai, e ele nunca fez para mim nada, nunca matou para mim um bezerro cevado. Vem este miserável que gastou todos os seus bens dissolutamente, e esta festa enorme. A autoestima deste é péssima, se ira facilmente. Eu li recentemente a história interessante de um dos grandes pregadores do passado, chamado Jonathan Edwards. Ele era língua de prata, profundo conhecedor da palavra de Deus. E a história é que a filha dele, uma das filhas dele ficou noiva, e o rapaz apareceu num dia especial e, reunida toda a família, ele disse: olhe, doutor Jonathan Edwards, eu vim aqui porque eu estou amando a sua filha está me amando, eu desejo me casar com ela e eu vim pedir a sua bênção. Aí o Jonathan Edwards disse claramente, Deus nos livre dessa experiência, viu, irmãos? Mas disse claramente para ele assim: não, você não poderá casar com a minha filha. Ele ficou assustado, que era um momento de festa, família reunida, e ele disse: mas eu amo a sua filha e a sua filha me ama. Por que então que o Senhor não abençoa este nosso futuro relacionamento? Ela não é crente? Aí Jonathan Edwards disse assim: ela é crente sim, mas a graça de Deus pode existir em quem não tem possibilidade de viver com ninguém mais, porque é iracunda. Que tal essa? Quer dizer, ele conhecia a filha dele dava patada no ar. E ele disse: meu filho, você não merece casar com a minha filha, porque ainda você não sabe quem ela é. Ela é. O mais comum, quem dá patada geralmente mais comum são os homens. Sabemos disso. E na nossa sociedade isto é algo grave. O que existe de mulher mal amada na sociedade, na igreja, não está escrito, irmãos. Isto é para vergonha nossa, é falta de amor, falta do entendimento do poder. Vocês sabem que há mulheres que por vezes não veem uma igreja como a nossa porque estão roxas na face. É verdade, irmãos. E elas suportam por décadas, na esperança de que alguma hora, em algum momento, Deus toque maridos que lamentavelmente não amam. É verdade, por vezes são resultados de vida em famílias onde não há amor, todo mundo se ira facilmente, onde quando o marido, o pai chega em casa, até o cachorro corre, porque se mexer o rabo leva um chute. E não é só figura não, irmãos, é verdade. Alguém me disse assim: pastor, quando o papai chega em casa, graças a Deus que este não era crente ainda,
Aí não é um mau testemunho, né? Quando o papai chega em casa, todo mundo quieta. O amor não guarda rancor. Esse não guarda rancor do texto sagrado tem a ver com o seguinte: o que guarda rancor aqui é aquele que cataloga ofensas. Este é um termo bíblico que tem a ver com contabilidade. Escreve todos os números. Escreve todos os números. Vai contando. Eu gosto de contar a história que quando eu era adolescente e eu queria fazer algumas coisas que meu pai não deixava, eu cheguei a fazer isso. Então eu tenho experiência nisso, eu guardava rancor. Mas felizmente o amor da minha família foi tão grande, um dia eu recebi uma bênção tão grande, que eu fui lá na minha gaveta, tirei aquela agenda que estava cheia de coisa que o meu pai e a minha mãe haviam feito, e eu risquei sorrindo. Eu disse assim: eu sou tolo mesmo, né? Irmãos, o amor não guarda rancor, não cataloga ofensas. Porque o catalogar é, no mínimo, para um dia, se possível, buscar ofensa. A última vez que eu preguei sobre este assunto, eu contei a respeito de uma tribo no Pacífico Sul, onde, quando havia alguma dificuldade, eles roubavam alguma coisa do inimigo, o inimigo era da própria tribo, e eles guardavam num determinado canto da sua tenda, que era para lembrar o que ele me fez. Isso é uma figura para nos auxiliar a não fazer isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, vai de encontro direto a esta questão, não guarda rancor. E que tal a história daquela mulher que aos 50 anos, celebrando bodas de ouro, as mulheres estavam muito interessadas em saber qual o segredo de uma vida tão maravilhosa, a família era estável. E chegaram com ela e publicamente disseram assim: mas olha, a senhora tem uma vida exemplar, todo mundo sabe disso, os seus filhos testemunham disso, qual foi o seu segredo? Ela disse: bem, o meu segredo, queridas, é que logo quando nós casamos, estava pensando sobre o assunto um pouco antes do casamento, eu disse: eu vou fazer uma lista das coisas que eu jamais perdoarei se acontecerem. E ela mudou de assunto. Aí a mulher, uma das senhoras ali que não queria perder a oportunidade de aprender o segredo de uma vida tão estável, tão maravilhosa, disse: olha, a senhora não terminou. E o que é que a senhora colocou nesta lista? Eu disse: bem, como disse para vocês, eu pensei em fazer esta lista, mas de fato eu nunca coloquei nada na lista por causa do meu interesse de perdoar tudo, esquecer tudo. Foi abençoado, não guardou. Agora, isso não quer dizer que não tenha tratado dos assuntos no momento importante para ser tratado. E tem de haver sabedoria nisso, não é, irmãos? Já sabemos. Como maçãs de ouro em salvas de prata, figura de beleza, é a palavra dita a seu tempo. Nem antes, nem depois. Nem depois. Queridas, quando o Brasil estiver jogando o jogo principal, não queira resolver problemas com seu marido. Pelo amor de Deus, e esta é uma notícia até para minha esposa. Não é hora de resolver nenhum conflito, nenhuma bronca, é para depois. E se o Brasil perder, é bom esperar uns dias. Irmãos, sabe o princípio, né? Crianças sábias só pedem coisas de seus pais depois do almoço e depois da cesta, que dá resultado. Não guarda rancor. A palavra de Deus diz: não se alegra com a injustiça. Injustiça é tudo aquilo que não está conforme com o padrão de Deus. Tem que ser conforme a verdade, irmãos. Agora, a verdade em amor, em amor. Quem ama não tem prazer no que é contrário a Deus. E aqui vem uma palavra de confronto para praticamente todos nós. O que você lê? É pergunta metódica. No seu espírito, responda: o que você lê? O que você vê? Vê. Porque algumas coisas que nós vemos que são tão ruins, têm uma influência tão péssima na nossa vida que nos destroem. E não é um pouco, nos destrói. Destrói o nosso testemunho. O nosso testemunho. Tive uma experiência dramática certa feita, quando certo líder imoral, trabalhando em uma das nossas organizações batistas, porque era imoral ao chegar no seu gabinete de trabalho, no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, ele ligava à internet e ia imediatamente a sites pornográficos.
2 de seus auxiliares chamaram a atenção dele. E a resposta daquele indigno foi a seguinte: mas vocês não são casados? Vocês não são homens? Que mal faz isto para nós? Quer dizer, nós estamos acima destas influências negativas. Todos sabemos que nenhum de nós está acima destas influências. O que pensamos, o que vemos, o que lemos, tem influência nas nossas vidas. Portanto, o alvo nosso deve ter uma casa limpa e uma vida limpa, porque aí sim viveremos o amor crescentemente e seremos bons testemunhos para os de perto e para os de longe. A internet é maravilhosa, preciosíssima, mas tem de ser usada conforme Deus, as orientações de Deus na nossa vida. E mais, não se alegra com a injustiça. Nós queremos a verdade. Nós temos de cuidar também até das nossas amizades. Pessoas maduras podem e devem ter amizades com gente que não presta, que não tem a mínima ideia de Deus e que age contra Deus. Mas os que ainda estão amadurecendo, e me refiro especialmente aos pré-adolescentes e adolescentes, se cuidem e busquem estar no meio de boas amizades, amizades sólidas, porque a palavra de Deus diz assim: as amizades, os relacionamentos maus corrompem os bons costumes. E é verdade, irmãos, é verdade. Eu sempre lembro a história de um amigo nosso, muito íntimo, cujo filho começou a desobedecer e andar com gente ruim. Não só eles eram ruins, mas eles mostravam a sua impiedade. Nos trajes, na maneira de ser, em como o cabelo era colocado. Eu não tenho inveja nenhuma dos cabeludos. Mas uma coisa é ser cabeludo e a outra é andar desordenado, né? Andar como gente que não se cuida. E o pai disse: meu filho, cuidado com as suas amizades, meu filho, porque um dia você pode sofrer. Se vocês ouviram esta história, confirmem, porque é verdade. E é daqui da PIB. O pai insistia, admoestava o filho, e o filho não estava nem aí. Não, que nada, seu papai é quadrado. Até que numa certa madrugada, o pai recebeu um telefonema: papai, era humilde a palavra do filho. Papai, o senhor pode vir aqui na delegacia do bairro tal? Que houve, meu filho? Quando o senhor chegar, eu lhe conto. Sabe o que foi? Metido com gente ruim, eles resolveram desacatar uma força policial e os policiais deram o tratamento que geralmente dão. Alguns empurrões, eles foram colocados no camburão e foram para a delegacia. O filho endireitou depois disso, cortou até o cabelo, irmãos. Começou a parecer gente refinada. Irmãos. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí ele termina assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Resiste os insultos, os desapontamentos. É verdade. Na nossa vida, por causa do pecado, da queda humana, mesmo nas famílias mais estáveis, haverá lá um dia quando há uma dificuldade, há um desapontamento. Mas quem ama, irmãos, estas características que nós vimos, suporta. Sofre, mas não quebra. Resiste insultos. Continua com pensamentos adequados, porque se dirige a Deus. Tudo sofre, tudo crê. Espera o melhor. Espera, novamente, paciência. Espera o momento quando Deus vai agir. Invariavelmente Deus age quando nós permitimos a Ele. Parece estranho isso, Ele é todo soberano, mas Ele não invade, não. Quando queremos agir impiamente, nós agimos, mas recebemos o troco disso. Tudo espera, tudo suporta. Aí ele diz assim: o amor assim não acaba, permanece. É claro que é este amor que nós queremos. Olha, uma experiência difícil. Eu estava lendo, certa feita, um autor sobre isso. Ele disse: olha, uma maneira muito boa de qualquer um de nós se analisar mais fortemente a respeito disso é: você tire a palavra amor deste texto. Olha, um exercício interessante. Tira a palavra amor deste texto e leia assim. Eu vou ler e vocês lerão com o seu nome. O norto é paciente, o norto é bondoso, o norto não inveja, o norto não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses,
O Norton não se ira facilmente. O Norton não guarda rancor. O Norton não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí quando eu leio isso, eu sou imediatamente lembrado pelo Espírito Santo de Deus que isso não é verdade não, irmãos. Eu ainda não cheguei lá. De vez em quando, eu vou só brincar ali com o pessoal do som. Por exemplo, o Norton, às vezes, quando acontece uma coisa como aconteceu hoje, tem a vontade lá, estou brincando, porque hoje eu não tem vontade de pegar seu microfone, jogar no chão e pisar, e gritar. Mas, irmãos, a gente fica quieto, né? E aí já aprendeu o quê? Isso é com o tempo, com a vida, porque a gente vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Irmãos, mas quando eu leio, Norton é paciente, é bondoso, não. Aí imediatamente as minhas experiências íntimas dizem, não, tem muita coisa que está faltando ainda. E daí? E quando falta, o que é que você faz? Levanta o olho e diz, ó Deus, tu não estás fazendo o que prometeste. Conversa fiada, irmãos. Está tudo à nossa disposição, está ou não está? Está. Porque quem aceita Jesus, aí vem o segredo, né? Quem tem Jesus tem o Espírito Santo de Deus. Não tem de esperar falar línguas de êxtase. Não tem, não. Não tem que ficar emocionado e pular 1,5 metro de altura. Este recebeu o Espírito Santo de Deus. Não tem que assumir uma posição superior aos outros. Não, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, né? Olha, quem tem Jesus, quem aceitou Jesus como Salvador, Efésios 3. Quando é que recebeste o Espírito Santo? Quando crestes. Quando confiastes em Jesus. É isso. E aí, quando a gente confia, tendo o Espírito Santo, aí é uma coisa maravilhosa. Que promessa, né, irmãos? Gálatas 5:22. O fruto de Deus na vida, fruto do Espírito Santo aí olha o que vem aí. Amor, alegria, paz, pavio longo. Cuidado com o pavio curto, viu, irmãos? Pavio longo, paciência, amabilidade, bondade, o amor é bondoso, bondade, fidelidade, mansidão, é humildade e domínio próprio. Me deu uma vontade de jogar o microfone e pular em cima, mas eu não vou fazer isso. O Espírito me segura, literalmente. E o resultado é maravilhoso. Fica todo mundo feliz, porque você tem domínio próprio, você pode endireitar com sabedoria o que precisa ser endireitado, e sempre haverá isso, porque alguns são rebeldes, alguns são incompetentes, porque alguns não têm interesse no bem de todo mundo, mas, irmãos, há como tratar. Nós precisamos disso, irmãos, nós precisamos viver mais o amor, e aí só mesmo dependendo de Deus. Cada dia, em cada experiência, e aí o mundo será atraído para Jesus, por ver que nós estamos no processo. Não é à toa que eu chamei esta mensagem de Aprendendo a Amar. A forma verbal quer dizer o seguinte: nós estamos em processo. Eu não sou o que eu era, mas eu não sou ainda o que Deus quer que eu seja. E eu conto com a bênção dele na minha vida. E você tem todo o direito e deve ter a sabedoria de procurar a bênção de Deus na sua. O mundo será melhor e a igreja cumprirá os seus propósitos. Que Deus nos ajude e abençoe. Amém.